num ambiente climatizado com o aparelho da empresa Air Service. E o Eliezer, que trabalha na empresa, vai nos explicar, Eliezer, como é o sistema de trabalho de vocês, em conjunto assim com uma obra, o arquiteto, a decoração do ambiente, e fazer com que a obra não pare, que ela ande normalmente com o trabalho da equipe de vocês. Nesse caso da clínica, né, a gente utilizou equipamentos da marca Mitsubishi, né, e são equipamentos que a gente pode agregar até 8 unidades internas, né, climatizar 8 ambientes com uma só unidade externa. Nesse caso foram usadas 3 máquinas, né, que fazem todo esse trabalho, né, e uma das principais vantagens desse tipo de climatização é que ela é dotada de uma tecnologia nova, que para nós aqui ela é nova no mercado, que se chama tecnologia inverter, né? O que é isso? Ela é uma máquina inteligente, ela trabalha com uma velocidade variável, né? Se a pessoa liga para um ambiente, a unidade externa trabalha com uma rotação proporcional para produzir os BTUs e aclimatar aquele ambiente. Quando chega na temperatura que ela pediu, a unidade de fora ela não desliga completamente, ela diminui a rotação, né? E mantendo somente o que precisa para aquele ambiente, né? E isso chega a dar até 30% de diferença no consumo de energia elétrica, que foi o principal fator para o cliente decidir optar por esses equipamentos. Existem splits no mercado, né, que não são assim, que eles são tecnologia que a gente chama de on-off, né? A máquina liga e desliga, ela não se modula, né? Então, além disso, né, ele tem a vantagem de lá fora ter só 3 máquinas, né? E é possível numa casa onde a gente tem 4 até 5 ambientes, com uma só unidade a gente fazer isso, né? Então é um ganho de estética e um ganho de economia e tecnologia também, né? Eliezer, e neste aparelho que nós temos aqui na sala, qual é a metragem quadrada dessa sala? Como vocês fazem o cálculo em função do metro cúbico do ambiente, né? A gente analisa vários fatores, né? Um deles, o principal, digamos assim, seria o volume, né, do ambiente que ele tem de ar. Aí depois disso a gente já parte para um outro conceito, que é, no caso, o que é o nível de atividade, né? A gente pode ter uma sala que vai encher de gente, outra que vai trabalhar uma pessoa só. Então tudo isso tem que se colocar na planilha de cálculo da carga térmica, né? E é assim que ele é dimensionado. Como é o funcionamento deste aparelho? A gente está com controle aqui, como é? O que ele pode fazer de diferente em função calor, frio, ventilação? Como vocês regulam isso? Ele tem as funções de aquecimento, refrigeração, ventilação, desumidificação também, né? Inclusive, essa evaporadora que vocês estão vendo é uma evaporadora nova, é um modelo novo da Mitsubishi, que permite ela dar esse design mais limpo, né? E inclusive que facilita na limpeza da máquina também. A gente dimensionou a máquina de acordo com a posição do sol, porque aqui ela pega todo o sol da manhã nessa janela, né? E talvez pelo volume de ambiente poderia ter sido uma máquina menor, mas em função dos fatores externos é que acabou sendo uma máquina de 12 mil. Controle remoto à distância, né? A gente tem daí um controle de ventilação, um controle de posicionamento do defletor. Ele está abrindo agora para a posição mais abaixo, né? Ele consegue jogar o vento mais abaixo, ou até ficar modulando, né? Existe um dos modos de... Aqui. Eu achei interessante que o Eliezer comentou a questão do sol, né, a influência da posição solar do prédio, em que não adianta só calcular a capacidade do ambiente que precisa, mas também a influência do sol batendo, se é para o sul, né? Então tem que levar em conta que aqui poderia ter utilizado um aparelho menor, mas em função do sol, isso eu achei bem legal. Os equipamentos que ela utiliza, equipamentos que geram calor também, né? Aí a gente pode modular. O bom desse produto também é que, se vocês notarem, ele é um defletor só, então ele permite 180 graus de ângulo do insuflamento, né? Tu consegue isolar, ou seja, ela pode ter a cadeira aqui e usar o equipamento sem que o paciente dela sinta nada de vento. Ele pode jogar totalmente para baixo o vento, ou totalmente para cima, ou até numa posição horizontal, como é o caso que ela está agora.
sem permitir o escape de vento pela parte de baixo do equipamento. Um detalhe muito importante daí particular da marca, do produto, né, que ele é considerado mundialmente uma das máquinas mais silenciosas, né? Ela trabalha com 26 decibéis. É a Mitsubishi, é mais silenciosa. A gente realmente a gente não escuta nada, né? A máquina é muito... E é muito bom no consultório dentário, né? Onde você pode... o dentista trabalhar tranquilo, sem barulho, é interessante. Que tem o lado do conforto do profissional e também o lado do cliente. Então, aquilo que eu estava falando, ela pode posicionar ela quiser mudar a sala, ela pode fazer isso, porque o ar-condicionado não vai ficar nada condicionado na posição do ar, né? Que determinados produtos a gente tem que ter um certo cuidado, principalmente se tu coloca dentro do dormitório, né? Tu nunca pode ter a máquina jogando vento dos pés para a cabeça, assim, tem que ser o contrário, ou na transversal, para a pessoa não sentir o vento, no caso quente ou gelado, depende de como ele estiver utilizando, né? Quais são as obras, o que é mais difícil para vocês na hora da instalação? Assim, as reformas, as obras novas, que o arquiteto chama para fazer, deixar as esperas, edifícios, o que é mais difícil a instalação do ar é quando são em prédios, né? O difícil que a gente percebe assim quando a casa está pronta, o ambiente está pronto e por algum motivo o ar-condicionado foi ficando de lado. Então, como a instalação do equipamento split precisa de ter uma tubulação, normalmente isso passa por dentro de parede, passa por forro, né? Então, o ideal sempre é ter essa preocupação no momento da obra, que daí ela se torna bem fácil de fazer, consegue se esconder tudo, né? No caso específico da clínica, a gente fez a instalação com ela pronta, mas como em cima a gente não tem prédio para cima, a gente pode passar todas as tubulações por cima entre a laje e o telhado. Então isso facilitou. Mas o difícil mesmo, voltando à tua pergunta, é quando está tudo pronto e tu não tem como escapar de ter que quebrar e estragar alguma coisa para depois refazer certinho, né? Eu acho que desde o início, né, Eliezer? Acho que o projeto, é importante o arquiteto acompanhar o projeto desde o início, o engenheiro junto com vocês. Claro, isso é uma coisa que eu saliento. A nossa empresa ela tem o foco de atender os profissionais de arquitetura e engenharia, porque ela entende que todas as obras administradas por um arquiteto ou um engenheiro, tudo tende a sair melhor, né? Então é mais uma vez eu quero reiterar essa importância que a nossa empresa dá para os profissionais da área. E não adianta ter um ambiente bonito, decorado e sem ter o conforto, né? No verão, aquele calorão, um frio, né? Então, a espera, mesmo que o cliente não tenha, por exemplo, condições naquele momento de adquirir os aparelhos, exatamente, as esperas vocês dão um custo também separado, né? Isso que é bom, né? Porque é aquilo que tu falou, no momento da obra, a pessoa não vai precisar estar utilizando o equipamento, então normalmente se faz uma coisa já programada, em primeiro as preparações, depois entra o produto, né?